Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje, continuando o estudo sobre um tema muito interessante, o que realmente é obediência na Bíblia. Esse é o terceiro vídeo e último falando sobre obediência bíblica. A referência está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, só para a gente ter uma referência. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Na versão NVI e na versão ARC, revista e corrigida, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. São duas versões que normalmente eu leio para poder entender melhor a palavra de Deus. Às vezes leio outras versões além das duas, mas a base vai ser sempre essas duas. Eu falei no primeiro vídeo sobre um vídeo curto num personagem, Javier Martínez, desse filme Corajosos. Expliquei o sujeito, o adjetivo e o verbo da palavra obediência, obediente e obedecer. As três palavras como sujeito, adjetivo e verbo. O filme foi feito em 2012. Eu vou deixar na descrição o primeiro vídeo e vou deixar também na descrição o segundo vídeo. O segundo vídeo eu falei mais sobre Jesus, a parte de Jesus quando fala de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Trouxe algumas explanações, algumas explicações. E agora esse é o terceiro vídeo e conclusivo. 3 pontos para aprendermos com Jesus. Jesus nos traz 3 ensinamentos em cima da natureza dele. Primeira coisa, Jesus foi diligente. Diligente é todo tipo de pessoa que se torna zelosa ao fazer qualquer tipo de ação, cuidadosa. A pessoa é cuidadoso, ele tem aquela prática, aquela ação, ele conduz de uma forma cuidadosa, ele sabe como fazer. Não é apavorado, não é desesperado, não é proativo, não é daqueles que quer acabar logo para ser o primeiro. Não. Jesus era servo. Ser servo é todo tipo de pessoa que se refere não só a servir, mas sim como servir. Então Jesus sabia servir, Jesus sabia ensinar, Jesus sabia conduzir, Jesus sabia não só ser cuidadoso no que ele fazia, mas o que ele fazia era com excelência, era da melhor forma. Jesus era aprendiz, ele também aprendeu aqui. Jesus, quando veio em terra encarnado, ele nunca foi humano, ele aprendeu. Ele foi tentado em tudo, mas não caiu em tentação em nada. Ele aprendeu a ter fome, ele aprendeu a ter sede, ele aprendeu a ter desgaste no corpo, como cada um de nós. E ele continuou. Ele era cuidadoso e ele era servo, ele sabia como conduzir em cada situação. Ser aprendiz é todo tipo de pessoa que tem uma alma de aprendizado, de estudante e aprender constantemente em sua vida. Jesus buscava aprender constantemente as lições, o propósito de Deus na vida dele e fez com excelência tudo. Continuando, ser diligente. Essa pessoa, ela faz o melhor que pode para glorificar a Deus. Colossenses 3, 23. E tudo quando fizerdes,
Fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a um homem. Você não faz para ser o melhor, para um homem olhar para você, você se gabar e se achar. Você faz o melhor para Deus e fala assim: eu fiz o melhor para Deus. Eu estou buscando o melhor para Deus. Ela faz o melhor que pode para representar o reino de Deus. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Fazer o que foi chamado com vocação e eleição. O propósito de Deus na sua e na minha vida. Fazer o melhor. Fazer o melhor para Deus e fazer o melhor com o propósito estabelecido por Deus na sua e na minha vida. Ela faz o melhor que pode para servir o reino do céu. 1 Colossenses 10:31. Portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, a glória do reino de Deus. Tudo que você come, tudo que você bebe, ou qualquer outra coisa que você fizer, fazei com referência para honrar, glorificar a Deus. Ela faz o melhor que pode para um sacrifício vivo à vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1. A parte B. Que apresentei-vos ao vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional. O versículo completo é: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Então, tem que ser sacrificial a sua vida. Você tem que fazer o melhor de uma forma sacrificial. Ela faz o melhor que ela pode para suprir a necessidade daqueles à sua volta, característica de alguém que faz o bem. Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É bem clara a palavra de Deus. Você sabe que você pode fazer alguma coisa pelo teu próximo e não faz, já está em pecado. Ponto. Não é eu que estou falando. Está na Bíblia. Ser servo, que é o segundo ponto. Saber lidar com as pessoas que estão à sua volta. Os melhores servos são também os melhores líderes, porque buscam ser o melhor para aqueles que estão à sua volta. Liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. Liderar, vou voltar, lê aqui. Eu até esqueci de colocar um E aí. Me perdoa com relação a isso aí. Liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. Isso é liderar. O líder é aquele que tem a atitude de servir, busca favorecer ao próximo, se dispõe em elogiar ao próximo, se dispõe de incentivar ao próximo, se dispõe a pedir e não mandar com relação ao próximo, se dispõe em oferecer ao invés de tomar do próximo. Isso é liderar. Um servo faz a vontade de seu Senhor e Salvador. Isso é ser um servo. Isso é ser um líder, uma pessoa nata, uma pessoa
que sabe liderar. Jesus liderou 12, ensinou 12, e os 12 e seus descendentes estamos até hoje aqui. A origem da descendência deles estamos até hoje aqui. Atos dos Apóstolos acaba no capítulo 28. E o 29 continuou escrevendo, estamos escrevendo até hoje Atos dos Apóstolos. É o único livro que teve uma finalização na Bíblia, mas que está aberto até hoje. Teve uma finalização na Bíblia por causa do primeiro século, mas ele está aberto até hoje. É um único livro aberto até hoje, é Atos dos Apóstolos. Estamos continuando ele aqui. João 13, do versículo 1 ao 20. Jesus lava os pés de seus discípulos. Eu vou ler o versículo 13 e alguns trechos em diante. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vós lavai aos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o seu servo maior do que o seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviei, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É muito claro o versículo 20. Aquele que recebe o que eu enviei, ele está me recebendo. E se está me recebendo, está recebendo Deus Pai. Senhor, a palavra em grego é esse. Mestre, a palavra em grego é esta. Vontade. A palavra vontade é telema em grego, a vontade do seu Senhor e Mestre Jesus, num propósito estabelecido por Deus. Senhor e Salvador, Mestre, nós somos obrigados, é uma obrigação, servir Jesus e saber que Ele é nosso Senhor, Salvador e nosso Mestre. Ele ensinou a maneira certa de nos conduzir em tudo. Tudo, sem exceção. Continuando. O servo busca estar sempre com o seu Senhor. O servo sempre vai buscar isso. O alimento de Jesus é fazer a vontade de Deus. A referência está aí. Somos chamados para o propósito divino para fazer a vontade de Deus Pai. Referência está aí. Jesus é o Senhor e o pastor de todos que Deus Pai chamou. Referência está aí. Deus ouve só o que estão em santificação em sua vontade. Referência está aí. 3. Ser aprendiz ou estudante. No caso, todo mundo que é estudante é aprendiz, quer sempre aprender mais. Uma pessoa aprendiz ou estudante ela busca um estado de espírito em suas atividades. Salmo 1, versículo 1 ao 2. Uma pessoa que é estudante é aprendiz. Olha que interessante esse salmo. Bem-aventurado ou feliz o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se aconselha pela parte ímpia, as pessoas que são ímpias, nem se detém pelo caminho dos pecadores, nem se detém pelos caminhos que levam ao pecado.
nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta no meio daqueles que escarnecem, aqueles que zombam, que criticam. Antes tem prazer na lei do Senhor, antes tem prazer no que faz perante Deus, a essência que Deus é na sua vida. E na lei medita de dia e de noite, e na lei medita de dia e de noite, busca a palavra de Deus, meditar sobre ela todos os dias. Essa pessoa, ela busca progresso em sua vida, em seu ser. Romanos 12, versículo 2, eu coloquei esse. E não nos conformeis, e não deixar ser moldado pelo mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se moldeis com o mundo, transformar seu entendimento, que é só transformando o nosso entendimento que vamos entender a mente de Cristo e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metanoia, conversão. É isso que a gente tem que fazer. Continuando, ser aprendiz ou estudante. Uma pessoa aprendiz ou estudante, ela busca algo constante e duradouro. Primeira Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. A continuação com relação a ser aprendiz e estudante, ela não depende de QI, de favorecimento, de diploma e de qualquer tipo de distinção. Eu não estou falando que não devemos estudar, buscar as coisas para podermos conhecer mais. Não estou falando isso. Eu estou falando que ela não depende disso. Ela sempre está buscando. Ela não fica amarrado. Ah, fiz um diploma, uma faculdade, fiz um curso, e estou preso ali. Não. Ela não fica preso àquilo. Ela sempre quer mais. Ela aprendeu aquilo, ela está se desenvolvendo, ela continua a crescer, ela continua a buscar. A não ser favorável, ser diploma, qualquer coisa. Tem pessoas que a gente analisa, a gente vê que ela fala 10 idiomas, que ela tem 4, 5 faculdades, porque ela não quis parar só em uma. Provérbios 3, versículos 5 e 6, fala exatamente o que é isso. Confia no Senhor de todo o teu coração. Eu estou falando aquela pessoa que é aprendiz e estudante com relação à palavra de Deus, com relação ao exemplo de Cristo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe em teu próprio conhecimento, seu próprio entendimento. Não te estribe, não se baseia, não se ache, não se presume. Ah, eu conheço, é do meu jeito. Não, a gente sempre vai com a cara no muro. Busca mais informação para ver se isso tem pautamento, se tem base. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconheça a Deus que você depende dele para caminhar e ele vai endireitar, ele vai conduzir você no caminho. Se você errou, ele vai puxar você de volta. É isso que diz esse provérbio. Continuando aqui, para finalizar. Qual é a sua real obediência perante a Bíblia? Qual é a sua real obediência à palavra de Deus? Você tem uma Bíblia? Você lê ela todo dia? Você busca conhecimento através dela? Lembra-se que em Hebreus fala, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e ela vai fazer o que ela cumpre a ser feita. A palavra de Deus diz também que a palavra dele nunca volta vazia, e está em Isaías. Ele nunca volta vazia. Você está aprendendo sobre a palavra de Deus, a obediência
através de Cristo Jesus, com relação a esses 3 vídeos, através da palavra de Deus. O que é ser obediente na palavra de Deus? Qual a real obediência perante a Bíblia? A palavra de Deus. Eu deixo a paz a todos que seguem o canal e que assistem nossos vídeos. Eu só peço para vocês compartilhar, dar um like, comentem, ajude o canal a crescer, divulgue, compartilhe nas redes sociais e, se não for inscrito, se inscreva. A graça de nosso Senhor Jesus a todos, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.